Então, o que vocês acharam dessa tarefa? Essa questão do problema do revendedor de livros online, que pede para os diversos setores mapearem seus processos para identificar a causa raiz de um problema, ela é comum e nos traz o primeiro desafio atinente à descoberta de processos, que é o conhecimento fragmentado do processo. Os processos, eles definem um conjunto de atividades que são logicamente relacionadas: pedido, estoque, faturamento, remessa. Essas atividades normalmente são atribuídas a participantes especializados. Isso tem a consequência de que um analista de processo precisa reunir informações sobre um determinado processo, não falando somente com um único especialista de domínio, mas com vários especialistas de domínios, que são responsáveis pelas diferentes tarefas do processo. Normalmente, os especialistas de domínio têm uma compreensão abstrata do processo geral e a compreensão detalhada de sua própria tarefa. Assim, isso causa o que é conhecido como fragmentação do conhecimento em um processo. Aqui, apenas para ilustrar, a pessoa responsável por recebimento do pedido conhece aquela fase de atividades, o estoquista aqui embaixo conhece a parte de atividades relacionadas ao estoque e, por fim, a moça aqui responsável pelo setor de faturamento conhece a parte das atividades de faturamento e gestão financeira do processo. Mas se perguntado individualmente a qualquer um deles a visão geral do processo, eles não saberão prover essa visão geral. Conhecimento fragmentado do domínio dificulta combinar esses diferentes pontos de vista. Em particular, um especialista em domínio pode ter uma ideia diferente de qual saída deve ser esperada para uso em uma atividade na qual o outro especialista de domínio trabalha. Ele enxerga uma saída com o olhar dele, da atividade dele, e não com o olhar da atividade da outra atividade que vem subsequente. Então, conflitos potenciais de informações fornecidas precisam ser resolvidos. Também é frequente o caso de regras do processo não serem explicitamente definidas em detalhes. Os especialistas de domínio podem, então, operar com pressupostos divergentes, muitas vezes inconsistentes. Um espera um determinado dado, uma determinada informação, e o outro jamais imaginava que aquele dado ou informação deveria sair da atividade anterior. Bem, esse conhecimento fragmentado do processo é uma das razões pelas quais a descoberta do processo exige várias iterações. Tendo recebido a contribuição de todos os especialistas de domínio relevantes, o analista do processo deve fazer propostas para resolver inconsistências, o que normalmente requer feedback e, eventualmente, aprovação por parte desses especialistas de domínio. O segundo desafio da descoberta de processos está relacionado ao fato dos especialistas de domínio sempre tenderem a pensar em processos no nível de um caso, ou seja, o pensamento em nível de caso. Os especialistas de domínio acharão mais fácil descrever as atividades que realizam para um caso específico, uma instância daquele processo. Um tipo de compra, um tipo de aula, seja o processo que for. Eles conseguem visualizar e explicar uma instância do processo, mas eles podem ter problemas para responder a questões gerais sobre como um processo funciona de maneira geral. Os analistas de processo muitas vezes obtêm respostas como: você não pode generalizar, cada caso é diferente para essa questão. Um exemplo se eu fosse modelar a emissão de compras de passagens aéreas.
O especialista de domínio iria querer tratar, muitas das vezes, cada compra per si, sem tentar extrair o que há de geral desse processo. Mas a visão do analista de processo é justamente o oposto. Ele tem que buscar extrair o que há de geral e desenhar as particularidades do processo. Na verdade, a tarefa do analista de processo é organizar e abstrair das informações fornecidas pelos especialistas de domínio, de forma a surgir um modelo de processo definido, padrão, que vai servir para todas as instâncias, toda e qualquer instância. Portanto, é necessário fazer perguntas específicas sobre o que acontecerá se uma tarefa for concluída, se certas condições ocorram ou não, se determinados prazos não forem cumpridos, ou seja, o tratamento dos caminhos alternativos. Dessa forma, o analista de processos pode extrair as condições que regem as decisões de um processo. O terceiro desafio da descoberta de processo é resultado do fato dos especialistas de domínio não serem familiarizados com linguagem de modelagem de processos. O problema não é apenas que os especialistas de domínio não são treinados para criar modelos, mas eles também não são treinados para ler estes modelos de processo que outros, porventura, criaram. Essa falta de treinamento pode dificultar a comunicação ou feedback sobre um rascunho de modelo de processo. Nessa situação, normalmente não é apropriado mostrar o modelo desenhado a um especialista de domínio e solicitar suas correções. Vejam um exemplo. Por favor, imagine que esses aqui desenhados são especialistas de domínio. Qual a sua percepção sobre o modelo abaixo? Onde estamos errados? O que devemos aprimorar? A leitura de um modelo para uma pessoa não treinada nessa leitura, ela é penosa, ela é árdua. Então, normalmente, esse terceiro desafio trata da dificuldade dos especialistas de domínio ao ajudarem na leitura, na crítica de um modelo desenhado. Mesmo que os especialistas de domínio compreendam rótulos de atividades, muitas vezes eles não entenderão as partes de fluxo de controle capturados no modelo. O analista do processo deve explicar, então, detalhadamente o conteúdo de um modelo, traduzindo essa notação formal do modelo para uma descrição em linguagem natural. Os especialistas de domínio se sentirão à vontade para responder a essas explicações em linguagem natural, apontando aspectos, então, que precisam de modificações ou esclarecimentos adicionais. Agora, para finalizar essa parte introdutória do curso, nós já vimos a diferença de perfil entre o analista de processos e o apoio que ele necessita de especialistas de domínio. Mas então, qual seria o perfil ideal de um analista de processos? As habilidades de um analista de processos que um analista de processo desempenha, as habilidades desse analista de processo desempenham um papel importante na descoberta. Então precisamos identificar que habilidades são essas. Os analistas de processos experientes, eles podem ser descritos com base em um conjunto de disposições gerais, em seu comportamento em um projeto real de análise de processos e em termos do processo resultante dos seus esforços. Vamos novamente exercitar pensando na seguinte tarefa. Você é o gerente de uma empresa de consultoria e precisa contratar uma pessoa para o projeto de análise de processo recém-assinado com um varejista de livro online. Considerando os dois perfis a seguir, qual dos dois você contrataria como seu analista de processos? O Mike, que tem 10 anos de experiência profissional com um determinado varejista online e trabalhou em diferentes equipes envolvidas com o processo de pedidos do varejista online. Ou a Sara, que tem 5 anos de experiência trabalhando como analista de processos no setor bancário. Ela está familiarizada com 2 ferramentas diferentes de modelagem de processos. E aí?
qual dos dois você contrataria? Pensando sobre essa questão, nós retornaremos a seguir com o nosso último vídeo dessa aula introdutória.